Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A gente começa a semana com uma história muito triste. O assassinato de 2 jovens policiais militares. Está aí a foto deles. Um tem 29 anos, o outro tem 30 anos. Eles estavam a serviço e presenciaram uma tentativa de assalto. Decidiram ir atrás dos criminosos, mas acabaram vítimas de uma emboscada e foram mortos a tiros. Foram os colegas de farda que socorreram Paulo Eduardo Cellini, de 30, e Bruno Maia Ferrani, de 29 anos. Os dois morreram trabalhando, após perseguir criminosos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Essas imagens mostram um momento em que a viatura entra num terreno. Repare no canto da tela. Em 30 segundos, os tiros. Diversos disparos. O barulho se funde com o suar da sirene. Nessa outra imagem, o barulho da sirene permanece. Em seguida, o veículo dos criminosos aparece em fuga. A câmera de vídeo monitoramento mostra o momento exato em que a viatura da Polícia Militar entra aqui nesse terreno baldio. Foi aqui que os militares foram surpreendidos pelos criminosos que começaram a atirar. Um dos PMs caiu aqui, ó, nessa região, aqui no chão. Um outro ficou caído perto daquele portão. Foram tantos disparos que esse caminhão-tanque que estava estacionado teve os pneus perfurados e parte da lataria. Essa moradora, que não quer se identificar, contou dos momentos de terror que os moradores viveram. Foi muito tiro, gente, muito tiro. Vocês não têm noção do tanto de tiro que foi. Só olhei depois, quando deu 3 horas da manhã, já tinha acontecido. Que bateram no meu portão pedindo para me ligar para a polícia. Meus familiares pediram socorro, né? Liga para a polícia porque tem 2 policiais baleados. Uma familiar, que é enfermeira, chegou a tentar ajudar. Ela verificou o pulso deles, não havia mais, né? Ela falou, eles já saíram daqui em óbito. Infelizmente foi. A gente ficava na esperança, mas ela é enfermeira há muitos anos e ela já tinha constatado o óbito deles. Tudo teria começado quando o pneu desse carro branco furou. Os passageiros iam trocar. Foi aí que os bandidos chegaram e anunciaram um assalto. Do nada esse carro parou na nossa frente, saiu um casal, tanto na porta direita e outro na porta esquerda, né? Aí perguntou se nós estávamos bem, falamos que sim. Aí depois eles foram, abordaram a gente, pedindo bens materiais, começou a dar coronhada na gente. Um dos ocupantes chegou a levar um tiro que atingiu de raspão a cabeça. A viatura com os soldados Ferrani e Cellini passou na hora e foi atrás dos criminosos. Quando eu olhei para trás, estava vindo a viatura, eles viram a viatura, saíram correndo para dentro do carro, entraram no carro e a viatura foram atrás em perseguição e nós ficamos parados no local onde ocorreu o acidente, o incidente no caso. Depois do crime, a Polícia Militar começou as diligências para encontrar os criminosos. Logo pela manhã, 2 bandidos foram presos. Em seguida, perto de 11 horas da manhã, outros 2 foram detidos dentro de um motel em Cariacica. Positivo, as armas estão na mão, dentro do mesmo motel aqui. A mulher está na mão, o último alvo, que é Celi. As armas dos soldados foram recuperadas com os criminosos. Um dos presos chegou a dar um nome falso, mas trata-se de Eduardo Bonfim, conhecido como Eduardo Capeta, que confirmou, atirou nos PMs. Eu troquei tiro, foi eu, infelizmente acertei os policiais aí. Foi você que atirou? Sim, senhor. O soldado Cellini tinha completado 30 anos no último dia 8 desse mês. Entraria em férias nessa segunda. Estava casado há cerca de 1 ano. O soldado Ferrani tinha 29 anos. Deixa a esposa e 2 filhas. E a nossa fala aqui é uma fala de indignação, porque nós perdemos 2 jovens, 2 pais de família que deixam aí as suas esposas, deixam os seus filhos órfãos e deixam a sociedade capixaba também. São pessoas que juraram ali no dia da sua formatura proteger o cidadão mesmo com risco da própria vida. É uma história que deixa a gente assim chocado, muito triste, é uma violência sem precedentes. Nós temos imagens, gente, do momento em que o soldado Bruno foi velado, foi enterrado, ele foi enterrado agora há pouco no cemitério São Pedro, que fica no bairro Santo André. Foi um momento de muitas homenagens de toda a corporação, familiares, amigos.
todos presentes no momento do sepultamento do soldado Bruno Maier Ferrani. O velório do Bruno acontece desde ontem à noite, a família toda presente, todo mundo muito triste e indignado também com a maneira como esses dois jovens policiais tiveram a vida assim ceifada, né? Essa daí, de Rosa, é a mãe do Bruno. É a mãe do Bruno. Ô, Bruna, na verdade, ela estava passando ali e a gente estava vendo essas imagens que foram feitas agora há pouco, né? Ele já foi enterrado. Mas ela disse o seguinte: eu queria ver meu filho pela última vez. De arrepiar. De arrepiar. Olha que fala assim, emocionante. Um menino muito novo. Muito extremamente novo, né? Estava na polícia há pouco tempo. E acontece essa tragédia porque os bandidos fizeram isso com ele. Exatamente. Eles estavam atendendo uma ocorrência, né? Como a gente acompanhou aí na reportagem do Vitor Zucolotti, foram vítimas aí de uma emboscada, né? Esses dois jovens policiais, outro soldado vai ser enterrado mais tarde. Daqui a pouco, né? O Miné, a Celine, e a gente também vai acompanhar. São várias homenagens, né? Inclusive a Polícia Militar de Goiás, gente, fez uma homenagem para os nossos dois policiais militares. Vamos ver. Atenção, pelotão sentido! Nesta madrugada, nós perdemos dois heróis reais. Soldado Ferrani e soldado Celine, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Esses nobres guerreiros do 39º Batalhão de Polícia Militar, do 2º Comando Regional de Polícia Militar do Estado de Goiás, homenageia esses guerreiros, heróis da sociedade, que deram suas vidas pelos seus próximos. Atenção, em continência, ao soldado Ferrani e ao soldado Celine, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Somos, no Brasil inteiro, uma só polícia, de norte a sul e de leste a oeste. Apresentando, momento de muita emoção também, né, para todos. Agora, a gente disse aí, né, que 4 criminosos foram presos após a morte dos 2 policiais. Toda a força de segurança do Estado é envolvida e empenhada em prender rapidamente os acusados de envolvimento, né, desse crime tão bárbaro. E a força de segurança falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, Luana de Jesus Luz, 26 anos, Érica Lopes Ferreira, também 26 anos, e Eduardo Bonfim Meirelles, de 40 anos, foram presos 7 horas após a execução dos militares. Durante a prisão, Eduardo chegou a dar nome falso e depois confessou o crime. Quem troquei tiro foi eu, infelizmente acertei os policial aí. Foi você que atirou? Sim, senhor. Eduardo completou 40 anos neste sábado e estaria comemorando o aniversário. Ele estava com a namorada Érica. O pai de Érica, o Eric, estava com a namorada Luana. Eric e Luana foram presos primeiro. O casal estava na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Já Eduardo e Érica estavam neste motel no bairro Rio Branco, em Cariacica. Segundo a polícia, o grupo faz parte de uma organização criminosa e estava tentando roubar um veículo quando foi abordado pelos soldados Ferrani e Celine. 4 elementos, 2 casais em um Fiat branco, Fox, né? Eles fizeram abordagem em outro veículo Argo, né? Nesse momento da abordagem, né, um dos integrantes desse veículo fez um disparo de arma de fogo que atingiu de raspão uma pessoa desse Fiat, né, o Argo, né? Nesse momento, nossos policiais viram essa situação, fizeram o alarme, né, de sonoro, chamou a atenção, continuou, os elementos se embarcaram no veículo e fugiram, os policiais foram atrás, né? Em determinado ponto, né, eles fizeram uma parada. Pela dinâmica que a gente viu ali, 2 que estavam no banco de trás, o casal desembarcou e se escondeu, né? Os policiais chegaram nesse momento, desembarcaram da viatura, né? Estavam verbalizando com o casal que estava na frente do veículo, né? E esses 2 que estavam escondidos nesse exato momento efetuaram os disparos nos policiais. Durante a coletiva à imprensa realizada na tarde deste domingo na Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram apresentadas as 2 pistolas .40 dos militares e a pistola 9mm usada na execução. As armas estavam com Eduardo e Érica. Na conclusão das investigações,
nós iremos ver quem executou também o policial militar, quem efetuou o disparo, mas a princípio todos serão autuados, né? Ainda de acordo com a polícia, Eduardo Bonfim Meirelles estava foragido da justiça. Ele tinha sido preso em 2003 por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Mas no dia 23 de dezembro do ano passado, conseguiu fugir da prisão. Nós já falamos várias vezes que a nossa legislação penal e processual penal é fraca, é leniente e permite que o fato que aconteceu com os nossos policiais aconteça. Hoje nós estamos no velório de policiais militares, mas muitos capixabas já foram mortos por indivíduos que se beneficiaram dessa legislação fraca, leniente, vergonhosa. É uma tristeza muito grande, está um clima de consternação. A nossa solidariedade aos familiares desses 2 jovens policiais que estavam de serviço e por um ato criminoso tiveram suas vidas ceifadas. Muito triste isso, né? Os bandidos foram presos, mas a indignação continua. Verdade. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que fala direto do cemitério, onde o soldado Bruno foi enterrado agora há pouco. Suzy, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Bruno Ferrani, o soldado de 30 anos de idade, acabou de ser enterrado naquele local ali. Fortes comoção de toda a família. Os familiares dele, eu vou pedir o Alex para mostrar, já estão saindo daqui. Alex, olha lá. A mãe dele está ali de rosa, Jorge, Bruna. A mãe dele está lá, os familiares estão saindo daqui agora, todo mundo consternado. Ela fez uma linda declaração aqui na hora do enterro. Ela declarou que o filho não bebia, não comia, vivia praticamente para a sociedade. Então as pessoas estão aqui saindo agora, houve toda aquela cerimônia bonita, né? Que envolve aí quando um agente da sociedade tão dedicado quanto eles morrem, a salva de tiros. Enfim, eles estão agora se retirando daqui. Muitas pessoas participaram, muitas autoridades estiveram aqui indignadas com toda essa situação que aconteceu, meu amigo. E ele está agora ali, ó. Nós vamos à tarde também acompanhar o enterro de Paulo Celini, 29 anos, o outro policial militar que foi vítima dessa emboscada que aconteceu na madrugada e na noite de sábado para domingo, neste último final de semana. E graças a um trabalho integrado entre a Polícia Civil, o pessoal do plantão lá da DHPP e também a Polícia Militar, em menos de 11 horas nós tivemos esse resultado. O resultado de ter os 4 envolvidos identificados e presos. E como você viu aí, o Eric Meirelles, que deu o nome errado inicialmente de Marcelo, uma outra identidade que ele tinha tirado, tem que cumprir nada mais, nada menos do que 87 anos de cadeia. E ele conseguiu fugir no ano passado, estava solto para cometer mais um crime, dessa vez contra a sociedade, contra o Estado, contra cada um de nós. Foram 2 policiais militares que acabaram morrendo por conta exatamente desse homem. A gente fica se perguntando, né? Como que um homem que tem 87 anos para cumprir consegue, na declaração que ele deu em alguns casos aí, pular um muro de uma prisão que se classifica como máxima segurança, ter a liberdade de ficar na rua? Era uma pergunta que eu gostaria muito que o Estado me respondesse, George. Pois é, né? A lei precisa ser mudada. Com certeza. Isso acontece porque a nossa lei permite, infelizmente, esse tipo de coisa. Agora, Suzy, eu queria que você explicasse para a gente, muita gente perguntando em relação a essa abordagem, essa emboscada, né? Você pode detalhar para a gente como é que foi essa ação desses criminosos para que eles fizessem essa emboscada nos policiais militares, por favor? Sim, parece que estava havendo os 4 passaram na leste-oeste e viram um grupo parado perto de um carro. Eles tinham saído de um bar onde tomavam cerveja e resolveram parar ali para abordar e assaltar esse grupo. Naquele momento houve uma briga, houve uma resistência entre eles. Houve pancadaria, o Eduardo deu uma coronhada nas vítimas, pegaram o carro deles e saíram. Aí a polícia que já ia para esse local porque sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, passava por ali. Os 2 policiais foram no encalço deles, começaram a perseguição. Eles entraram para o bairro Santa Bárbara,
nesta rua escura. Tem até um vídeo que mostra o momento que eles entram, que eles curvam aí. Os dois que estavam dentro do carro, que é o Eric e a Luana, eles faziam menção em uma das versões de se entregar. Em outra versão, diz que eles estavam parando os policiais, alegando que tinham sido vítimas de um assalto. Foi na hora que os dois policiais pararam o carro para assaltar e verificar essa situação. Eduardo, que estava atrás de um caminhão-tanque estacionado na rua, acabou pegando os dois de surpresa, atirando contra os dois, que foram atingidos ainda dentro do veículo. Ao lado, e os quatro, sumiram. Inclusive, Eric, que dirigia o carro, é pai de Érica, que estava junto com o Eduardo atrás do carro. Pois bem, um vizinho viu essa situação, chamou imediatamente o socorro, chamou imediatamente a polícia, mas infelizmente os dois policiais, mesmo sendo socorridos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma situação extremamente delicada e tensa. Há muitos áudios, Jorge, que correm aí o WhatsApp, que mostram o desespero dos outros policiais que, chamados por esses dois, o Celine e o Ferrani, antes deles entrarem naquela rua, já iam em apoio. E eles chegaram lá e já começaram a socorrer os dois. Mas como a gente viu aí, né, amigo? Infelizmente, eles não resistiram aos tiros. Um na face, outro que vazou aí por debaixo do braço, pegou órgãos vitais e acabou fazendo mais 2 vítimas nessa violência sem freio que o nosso estado está atravessando nesse momento, George. Revoltante, a gente vê 2 vidas perdidas, o tamanho da ficha criminal do homem que é acusado de ter atirado nesses 2 policiais. São mais de 80 anos de cadeia que não foram cumpridos. O homem estava na rua, conseguiu fugir com uma ficha criminal daquele tamanho. É realmente, assim, um tapa na cara de todos nós, de toda a sociedade. Está aí 2 policiais militares que perdem a vida por causa de um monstro como esse. Se estivesse lá, isso não teria acontecido. Exatamente. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Qualquer novidade, você volta a chamar a gente aqui, viu? Até daqui a pouco. Valeu, Suzy. Olha, 3 pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente no norte do estado. As vítimas estavam num carro de passeio. O pai era quem dirigia. A mãe, grávida de 3 meses, e a filha do casal, de 1 ano, estavam no banco do carona. Elas não usavam cinto de segurança. Testemunhas contaram que o veículo deles invadiu a contramão da pista, bateu em outro carro de passeio e depois em uma carreta. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, na BR-445, em Aracruz. O motorista da carreta ficou ferido e foi levado inconsciente para o hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia vai investigar o acidente. Olha só, gente, um homem de 53 anos foi preso por assediar adolescentes, isso em Cidade Continental, na Serra. O crime causou revolta. Vamos chamar a Vanessa Calmon, que tem os detalhes pra gente. Vanessa, populares atacaram aí a casa do suspeito. Boa tarde. Exatamente, Jorge. Muito boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha de casa. Olha, foi uma confusão só, viu? A população se revoltou depois que esse homem de 53 anos teria importunado, sexualmente 3 meninas ali na principal avenida do setor Ásia, em Cidade Continental, na Serra, a Avenida Terceiro Mundo. Geralmente, final de semana, os vizinhos, contaram que fica muito cheia a avenida, os comércios abrem, à noite, tem restaurante, tem bares, então muitas famílias vão até lá, levam as crianças, tem até pula-pula ali na avenida. O que aconteceu é que ontem à noite, esse homem de 53 anos teria primeiramente começado a assediar essas meninas. Uma adolescente de 14, uma outra de 15 e uma criança de 10 anos. Ele estava mandando beijos para essas meninas, de acordo com as testemunhas. Também colocava as mãos nas partes íntimas e ficava olhando para essas meninas. E em determinado momento, de acordo com a mãe delas, ele chegou a tocar os cabelos da criança de 10 anos e teria também colocado a mão na cintura da adolescente de 14 anos. Então, diante de toda essa situação, a população se revoltou contra esse homem de 53 anos e em seguida começaram a persegui-lo. Ele conseguiu correr, morava ali perto da avenida, conseguiu entrar em uma casa onde ele mora de aluguel no 2º andar.
só que as pessoas chegaram ali em frente à residência e provocaram literalmente um quebra-quebra. Pegaram pedras no asfalto, jogaram em toda a vidraçaria que fica na fachada da casa, quebraram o portão da parte de baixo da casa. Eles tentavam a todo momento invadir a casa para conseguir alcançar esse homem. O problema, George, Bruna, é que no primeiro andar da casa moram os donos, né, da residência, um casal de idosos que acabou acordando com os gritos e com toda essa violência. Vamos ver na reportagem. O que sobrou da fachada de vidro do segundo andar da casa está nesse saco de lixo e no balde. Aliás, é o peso do balde que está segurando o portão que foi arrancado. Os pedaços de madeira usados ainda estavam pelo chão, assim como as pedras que foram atiradas contra os vidros. Tudo aconteceu em Cidade Continental, no setor Ásia, que fica na Serra. Quando a polícia chegou no local, a população tentava invadir a residência para alcançar José Pereira Primo Filho, de 53 anos, que morava de aluguel no segundo andar. Ele teria assediado sexualmente 3 meninas momentos antes. Esse vídeo mostra uma viatura da PM já dentro da garagem da casa e outras dando apoio na rua para tentar acalmar a população. No primeiro andar da residência, os moradores, um casal de idosos, entraram em pânico e precisaram de assistência da polícia. Testemunhas contaram que a confusão começou aqui na Avenida Terceiro Mundo, que é a principal do setor Ásia. Dia de domingo, isso aqui fica lotado. O homem teria feito gestos obscenos para 3 meninas, uma criança de 10 anos e 2 adolescentes de 14 e 15 anos. Além disso, as mães das meninas contaram à polícia que ele teria mexido no cabelo de uma delas e pego na cintura de outra. Revoltada, a população começou a perseguir o homem, que conseguiu entrar dentro de casa e ficou escondido no banheiro. O homem foi levado para a delegacia e disse aos policiais que não sabia por que havia sido perseguido pela população. Ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao presídio. Preferiu ficar calado. Vizinhos disseram que essa não seria a primeira vez que o homem importuna mulheres no bairro. Contaram também que o dono da casa já teria pedido que o homem deixasse a residência, mas ele se recusou. Agora, a família vai ter que arcar com o prejuízo de pelo menos R$3 mil. O prejuízo e o susto, né, gente? Você imagina, na residência de baixo, né, que são onde moram os donos da casa, eles estavam dormindo, quando de repente foram acordados com o barulho dos vidros quebrando e das pessoas também tentando invadir a casa, arrancando, né, o portão do local. Então, de fato, foi um cenário de pânico ali. Eles tomaram um susto muito grande com toda essa situação. A gente conversou com várias testemunhas, né, lá perto do local, ninguém quis ser identificado, mas eles contaram justamente isso, que não teria sido a primeira vez que esse homem é pego fazendo esses gestos obscenos, né, para mulheres, importunando mulheres, assediando mulheres. Então ele já estaria avisado ali na região por conta desse comportamento. E essa teria sido a gota d'água, né? Essa situação que aconteceu ontem, envolvendo uma criança de 10 anos e 2 adolescentes de 14 e 15 anos, é que teria sido a gota d'água, de fato, para a população se revoltar com o comportamento desse homem. A gente só chama a atenção, né, George e Bruna, sobre a questão de chamar a polícia nesses casos e não cometer a justiça, né, que a gente fala com as próprias mãos. Volto com vocês aí no estúdio. Sem dúvidas, Vanessa. Obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Até mais. Um bandido foi perseguido e preso após roubar uma farmácia em Vila Velha. Para fugir do flagrante, ele jogou a arma dentro da piscina de um prédio. A fuga do assaltante foi registrada por moradores do bairro Itapuã, em Vila Velha. O suspeito corre na calçada. Logo atrás surgem uma viatura e um policial militar a pé. Encurralado, o criminoso deita no chão e se rende. Populares que acompanhavam dos prédios comemoram a prisão. Boa! Isso aí! A
farmácia assaltada por Jefferson fica na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa. Ele chegou ao local por volta de 8h30 da noite, rendeu os funcionários, exigiu o caixa do dia. Na sequência, ele saqueou os clientes que estavam em compras. Pelo menos 5 clientes. Eles tiveram celulares, joias e relógios roubados. Assim que ele conseguiu recolher tudo, Jefferson veio aqui para a rua Goiás, que fica em Itapuã, bem ao lado da farmácia. A polícia fazia um patrulhamento de rotina, ficou sabendo do assalto e acabou vindo para cá. Deu de cara com Jefferson. Quando ele viu a polícia, ele tentou correr e nessa corrida, o que ele fez? Ele jogou a arma em um condomínio. Rapidamente, Jefferson foi alcançado e preso pela polícia militar. A arma jogada no condomínio caiu na piscina do prédio. Ela foi resgatada pelos militares. É uma réplica de pistola. Com o suspeito foram recuperados dinheiro e os objetos que foram roubados das vítimas. Jefferson já é conhecido da polícia. Já teria tido passagem por homicídio. Questionado sobre o assalto na farmácia, disse que pretendia levar algo mais valioso. Eu esperava levar uma lote. Falaram que tinha. Ah, falaram pra você? Deram a fita? Sim. Quem falou? Aí já não posso, né, meu amor? Então deram a fita pra você? Mas não era nem pra me falar nada. Sim. Como não encontrou uma lote de dinheiro, o assaltante afirma que o jeito foi roubar até clientes que estavam em compras. Sem nenhum tipo de arrependimento, ele diz que não pouparia ninguém. Todo mundo que estava dentro. Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo. Não é Papai Noel que você queria roubar? Quem tava lá, né, meu amor? Na manhã de hoje, Jefferson, o ladrão engraçadinho, seguiu para o presídio, na certeza que nesse Natal ficará sem a visita do bom velhinho. Vai fazer piada na cadeia, né? O homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao presídio. Uma mãe busca explicações para a morte do filho. O homem de 40 anos foi assassinado dentro de casa. A família acredita que o enteado da vítima tenha relação com o crime. Não é porque ele morreu, entendeu? O meu filho mais velho, assim, ele me respeitava, assim, se eu tivesse em algum lugar, se ele tivesse em algum lugar fazendo algo de errado, se eu chegasse, ele parava, entendeu? Se eu falasse, vamos para casa, ele ia, entendeu? E o que me dói, assim, é que ele não teve defesa, foi covardemente, entendeu? O relato é de uma mãe que perdeu o filho mais velho. Cleone Souza da Silva tinha 40 anos, foi morto a tiros dentro de casa. A mãe ficou sabendo por uma sobrinha. Aí ela me ligou falando, mataram meu tio. Entendeu? Por ele ter envolvimento com drogas, eu imaginei que tivesse sido alguma dívida de droga, alguma coisa. A família da vítima quer entender o que aconteceu. É porque a esposa, a mulher que vivia junto com Cleone há cerca de 4 anos e o enteado dele sumiram, desapareceram logo depois do homicídio. Desde que eu fiquei sabendo da notícia que eu comecei a ligar para o celular dela está em caixa postal, entendeu? Não consigo falar com ninguém da família para saber realmente o que aconteceu, porque até então eu não sei o que aconteceu, só sei que meu filho está morto. A mãe já convivia com a dor de um filho entregue ao mundo das drogas, mas não imaginava que iria perdê-lo dessa forma. E saber que ele não teve defesa nenhuma, porque era um quarto pequeno, entendeu? E eu só quero justiça, eu só quero que alguém tenha uma providência, entendeu? Porque eu podia esperar tudo menos dentro da própria casa, que é na casa da gente que a gente acha que está seguro, entendeu? Tristeza para essa mãe, né? Sobre a possível participação do enteado da vítima no crime, a Polícia Civil não confirmou a informação. Disse apenas que investiga o crime e até o momento nenhum suspeito foi detido. Em relação à namorada da vítima, ontem à noite ela esteve na delegacia para prestar esclarecimentos do caso. Confusão e feridos com uma barra de ferro em uma casa de shows em Vitória. O motivo da briga seria um desentendimento entre torcidas de times de futebol. Um policial e outras pessoas que estavam no bar ficaram feridos. Luciano Rosetti já está na área para trazer as informações desse assunto. Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, amigo e amiga do TN, boa tarde para todo mundo. Exatamente, a confusão aconteceu nessa casa de shows aqui, que fica no bairro Mário Cipreste, aqui em Vitória, pertinho do Sambão do Povo, na madrugada de domingo. Essa confusão aconteceu por causa de uma briga entre duas torcidas, né? A torcida do Flamengo e do Fluminense. No meio da confusão, um homem pegou uma barra de ferro e feriu 4 pessoas, bateu nessas 4 pessoas. Um desses feridos era um policial militar.
A polícia militar foi chamada, o agressor acabou fugindo, mas foi localizado. E para a PM ele disse que agiu em legítima defesa. Mas não foi isso o que os responsáveis pela casa de shows disseram, né? Em nota eles disseram o seguinte, que o agressor parou o carro na frente do estabelecimento, pegou uma barra de ferro e bateu nas vítimas, que vestiam camisa do Fluminense. Disse também que os primeiros socorros foram prestados por bombeiros que trabalham dentro do local, dentro da casa de shows. A Polícia Civil registrou esse caso como lesão corporal, mas pede também em nota que os envolvidos nessa confusão, nessa briga, as vítimas no caso, né, registrem boletim de ocorrência, ou numa delegacia física ou online. Mas o fato foi esse. Briga entre torcedores do Flamengo e do Fluminense, um dos torcedores pegou uma barra de ferro, se sentiu ofendido por alguma coisa que a gente não sabe, né? E bateu em 4 pessoas, sendo uma dessas vítimas um policial militar. A polícia foi chamada, localizou o suspeito, mas ele não foi preso, dando a desculpa de que agiu em legítima defesa. A gente pode até continuar acompanhando esse caso, porque futebol é alegria, né? Não pode ser briga. Não é isso, gente? Volto com vocês. Pois é, um momento de descontração. Olha o que a intolerância faz, né? Legítima irresponsabilidade nesse caso, né? Totalmente, Luciano. Valeu aí, obrigada pelas informações, meu amigo. Olha só, em Cobilândia, Vila Velha, um homem foi morto com 17 tiros no meio da rua. Minutos depois, no bairro vizinho, um novo ataque a tiros. 3 moradores que estavam na rua acabaram atingidos. Por pouco, uma criança não foi vítima dos disparos. Resultado claro de uma noite violenta no município. De 8 horas da noite de domingo até às 7 horas da manhã de segunda, foram registradas 7 ocorrências pela DHPP. Uma em Cariacica e 6 em Vila Velha. No total de 9 vítimas só nesse município, entre as quais 2 mortos. Uma das vítimas foi encontrada no bairro Divino Espírito Santo. O homem, ainda não identificado, foi morto a facadas e pauladas. O local do crime é normalmente usado pelos moradores de rua e viciados em drogas. Ainda não se sabe o motivo da morte. O outro assassinato aconteceu por volta das 11h12 da noite, em frente a este bar que fica em Cobilândia. A vítima foi Patrick Souza de Paula, de 29 anos. De acordo com um parente, Patrick veio comprar cigarro, mas o bar estava fechado. Mesmo assim, tinham várias pessoas ao redor. Testemunhas contaram que 2 homens em uma moto pararam e atiraram. Tiros que acertaram a porta do bar, teto e a parede, onde um projetil ficou grudado na cerâmica. Em Patrick, foram 17 perfurações, mas a violência do domingo não parou por aí. 15 minutos depois do ataque que vitimou o Patrick, um novo ataque aconteceu. Só que agora, os homens estavam de carro e passaram por esta rua aqui em Jardim Marilândia, a Rua Grande Vitória. Aqui foram dados vários tiros que atingiram 3 pessoas. Um homem de 30 anos, um outro de 20 e uma mulher também de 20 anos de idade. Ela estava praticamente na porta de casa, perto daquele poste ali. Estava com um filho de 3 anos de idade com ela. E por pouco, a criança também não foi atingida. As vítimas são moradores do local, mas nenhum deles tem passagem criminal. Mesmo assim, a suspeita é que o ataque esteja relacionado ao tráfico de drogas. Tanto nessa área quanto no bar de Cobilândia, haveria ponto de venda de entorpecentes. Os crimes já são investigados pela Polícia Civil e até o momento nenhum suspeito foi detido. Mais detalhes não serão divulgados por enquanto. O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em Domingos Martins. Estava também com os pés amarrados. A vítima foi identificada como Silvio Trabac Sten, de 39 anos. Um casal que passava próximo a um terreno em Paraju viu uma fumaça e descobriu que era o corpo em chamas. O local também estava bastante bagunçado, o que indica que uma luta entre a vítima e o assassino pode ter acontecido no local. A polícia foi acionada e, durante buscas na região, descobriu que uma casa também havia sido incendiada bem perto dali. O crime será investigado e, até o momento, ninguém foi preso. Vitória! Menino baleado durante a festa em escola se recupera em hospital e já se alimenta sozinho. A gente vai falar também no próximo bloco de um acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. As vítimas ficaram presas às ferragens. E as ofertas de emprego do dia? A gente já volta. Estamos de volta. Traficante preso com mais de 100 quilos de drogas no sul do estado. O jovem de 25 anos foi detido na praia de Marataízes com 118 quilos de maconha, além de 2 tabletes de cocaína e crack.
Foram apreendidas ainda 2 pistolas e munição. O suspeito estava com esse carro roubado em junho em Vila Velha. Na casa do traficante, outro veículo roubado em fevereiro, na Serra. As placas eram clonadas. O suspeito já foi encaminhado ao presídio. Agora vamos de notícia boa, hein, gente? Se recupera bem e já começou a se alimentar sozinho o menino que foi baleado durante uma festa em uma escola de Vitória. Vanessa Calmon na área para atualizar as informações. Que vitória, hein, Vanessa? É com você. Bruno, um milagre, viu, gente? Mais uma vez, boa tarde para vocês aí no estúdio, para quem continua nos acompanhando de casa. O pequeno de 10 anos continua internado no hospital, mas apresenta melhora significativa. A gente está em contato direto com o pai dele, que disse que a sedação já foi retirada, ele está um pouquinho agitado por conta disso, mas a equipe médica falou que é completamente normal. Agora ele está conversando bastante, está cheio de pergunta. A sonda, né, de alimentação também, que ele estava com ela, estava necessitando, já não necessita mais, já está sem sonda e está se alimentando sozinho. O pai já disse que isso é uma tremenda vitória, é realmente um milagre, né? Ele chegou aqui no hospital em estado gravíssimo e agora está se recuperando muito bem. Olha, inclusive a irmã dele, né, que joga em um time de futebol aqui do estado, o time FC estadual, fez uma homenagem para ele, viu? Na última sexta-feira estava acontecendo um campeonato lá em Colatina e as meninas levaram um cartaz dizendo, né, força, Lucas, estamos com você. Elas fizeram vários vídeos, isso foi um momento muito legal, a irmã está muito feliz com essa recuperação, né? Todo esse caso, né, gente, teve muita repercussão aqui no Espírito Santo, aconteceu no último dia 11 de outubro, ele estava brincando, né, na escola, na quadra de uma escola, estava acontecendo o Dia das Crianças adiantado, estava todo mundo ali brincando, ele estava jogando futebol, quando de repente ele foi baleado na cabeça. Inicialmente, inclusive, os funcionários da escola acreditaram que ele teria, na realidade, se machucado, né, porque ele estava jogando futebol. E só depois que o pai chegou na escola, o pai foi chamado, é que percebeu no caminho para o hospital é que o menino tinha de fato uma perfuração e aqui no hospital foi constatado que ele tinha sido baleado na cabeça. Mas graças a Deus ele não teve perda de massa encefálica, que era uma grande preocupação, passou por uma cirurgia muito delicada, ficou sim em estado gravíssimo, chegou a ficar em coma induzido, né? Mas agora está se recuperando muito bem, né? Quase uma semana aí depois do acontecido e se Deus quiser daqui a pouquinho ele vai ter alta e a gente vai com certeza também noticiar isso aqui no jornal. Bruna, George. É o que a gente mais quer, né? Graças a Deus. Muita saúde aí pro Lucas. Obrigada, Vanessa, pelas informações. 4 pessoas ficaram feridas num acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. A batida envolveu 3 carros. As vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Um homem foi encaminhado em estado grave para um hospital na Serra e as outras 3 pessoas foram levadas para unidades de saúde da região. Ainda não se sabe aí a dinâmica do acidente e a gente não teve acesso ao estado de saúde dos feridos. Falar de oportunidades de emprego, porque a Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana aí com 753 vagas, hein, gente? Auxiliar de cozinha, técnico em segurança do trabalho, mecânico, auxiliar administrativo, eletricista de manutenção e outras oportunidades por lá também. Acesse cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vitória tem mais de 300 oportunidades, são 307 vagas. Ajudante de serralheiro, embalador, operador de caixa, repositor de mercadorias, motorista e muito mais. Você pode ver os detalhes no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Vamos voltar a falar sobre a emboscada que terminou no assassinato de 2 jovens policiais militares. A gente acompanhou agora cedo, né, o sepultamento do soldado Bruno. A gente está vendo as imagens do sepultamento do Bruno. Aconteceu agora há pouco e logo mais, por volta de 1h30 da tarde, está marcado o sepultamento do Paulo Celini. Foram 2 jovens policiais militares mortos aí em uma emboscada durante o trabalho. E eu recebo a informação aqui agora que a Prefeitura de Cariacica decretou luto oficial de 3 dias por conta aí da morte dos soldados. Eles morreram no município de Cariacica enquanto eles estavam trabalhando. Vamos acompanhar, né, agora novamente a reportagem que marca aí, né, toda a tristeza de colegas da corporação, amigos e parentes. Vamos acompanhar na reportagem que mostra como que aconteceu esse crime covarde. Roda aí.
Foram os colegas de farda que socorreram Paulo Eduardo Cellini, de 30, e Bruno Maia Ferrani, de 29 anos. Os dois morreram trabalhando, após perseguir criminosos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Essas imagens mostram um momento em que a viatura entra num terreno. Repare no canto da tela. Em 30 segundos, os tiros. Diversos disparos. O barulho se funde com o suar da sirene. Nessa outra imagem, o barulho da sirene permanece. Em seguida, o veículo dos criminosos aparece em fuga. A câmera de vídeo monitoramento mostra o momento exato em que a viatura da Polícia Militar entra aqui nesse terreno baldio. Foi aqui que os militares foram surpreendidos pelos criminosos que começaram a atirar. Um dos PMs caiu aqui, ó, nessa região, aqui no chão. Um outro ficou caído perto daquele portão. Foram tantos disparos que esse caminhão-tanque que estava estacionado teve os pneus perfurados e parte da lataria. Essa moradora, que não quer se identificar, contou dos momentos de terror que os moradores viveram. Foi muito tiro, gente, muito tiro. Vocês não têm noção do tanto de tiro que foi. Só olhei depois quando deu 3 horas da manhã, já tinha acontecido. Que bateram no meu portão pedindo para me ligar para a polícia. Meus familiares pediram socorro, né? Liga para a polícia porque tem 2 policiais baleados. Uma familiar, que é enfermeira, chegou a tentar ajudar. Ela verificou o pulso deles, não havia mais, né? Ela falou, eles já saíram daqui em óbito. Infelizmente foi. A gente ficava na esperança, mas ela é enfermeira há muitos anos e ela já tinha constatado o óbito deles. Tudo teria começado quando o pneu desse carro branco furou. Os passageiros iam trocar. Foi aí que os bandidos chegaram e anunciaram um assalto. Do nada esse carro parou na nossa frente, saiu um casal, tanto na porta direita e outro na porta esquerda, né? Aí perguntou se nós estávamos bem. Falamos que sim. Aí depois eles foram, abordaram a gente, pedindo bens materiais. Começou a dar coronhada na gente. Um dos ocupantes chegou a levar um tiro que atingiu de raspão a cabeça. A viatura, com os soldados Ferrani e Cellini, passou na hora e foi atrás dos criminosos. Quando eu olhei para trás, estava vindo a viatura, eles viram a viatura, saíram correndo para dentro do carro, entraram no carro e a viatura foram atrás em perseguição e nós ficamos parados no local onde ocorreu o acidente, o incidente no caso. Depois do crime, a Polícia Militar começou as diligências para encontrar os criminosos. Logo pela manhã, 2 bandidos foram presos. Em seguida, perto de 11 horas da manhã, outros 2 foram detidos dentro de um motel em Cariacica. Positivo, as armas estão na mão, dentro do mesmo motel aqui. A mulher está na mão, o último alvo, que é Célio. As armas dos soldados foram recuperadas com os criminosos. Um dos presos chegou a dar um nome falso, mas trata-se de Eduardo Bonfim, conhecido como Eduardo Capeta, que confirmou, atirou nos PMs. Eu troquei tiro, foi eu. Infelizmente acertei os policiais aí. Foi você que atirou? Sim, senhor. O soldado Cellini tinha completado 30 anos no último dia 8 desse mês. Entraria em férias nessa segunda. Estava casado há cerca de 1 ano. O soldado Ferrani tinha 29 anos. Deixa a esposa e 2 filhas. E a nossa fala aqui é uma fala de indignação, porque nós perdemos 2 jovens, 2 pais de família que deixam aí as suas esposas, deixam os seus filhos órfãos e deixam a sociedade capixaba também. São pessoas que juraram ali no dia da sua formatura proteger o cidadão mesmo com risco da própria vida. Se a gente pode falar que há um senso de justiça, né? 11 horas depois desse trágico caso aí, os 4 acusados foram presos e agora é que eles sejam julgados e condenados por esse crime. Gente, o teto de gesso de um quiosque desabou, ferindo uma cliente. Isso aconteceu em Vila Velha. Parte da estrutura de gesso caiu sobre a cabeça da mulher que estava em uma das mesas. Ela foi amparada por pessoas que estavam no local e socorrida para um hospital. Nos vídeos é possível ver que o desabamento ocorreu numa área onde havia várias mesas. Perigo danado, né, gente? O dono do quiosque foi procurado e diz que prestou toda a assistência à mulher que ficou ferida. Causado esse acidente. Moradores de Mucuri, em Cariacica, estão na bronca. 3 postes de uma rua estão há 17 dias sem energia. Uma escuridão aí danada. Vamos ver. Olha aqui um poste, o outro lá e o outro aqui, ó.
3 postes sem luz. A comunidade já não sai de casa. As pessoas de idade não saem com medo. Então eu vou pedir, por favor, quem puder, por favor, resolva esse problema dessa rua aqui, Rua Joaquim Vieira, número 71. Na rua tem 3 postes apagados. Pois é, a Prefeitura de Cariacica mandou uma nota, Bruno, explicando o seguinte: uma equipe esteve no local, ficou constatado que a falta de iluminação foi devido a um sistema antifurto de energia elétrica instalado pela própria EDP, o chamado BT0. Esse dispositivo interrompe o fornecimento de energia elétrica por causa de ligações irregulares na rede, o popular gato. A Prefeitura abriu um chamado para a concessionária de energia. E a gente, claro, procurou também a EDP para saber o que pode ser feito. A EDP informou que a iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras. No caso em questão, a EDP diz que vai enviar uma equipe ao local para realizar uma inspeção no circuito elétrico, buscando identificar e sanar aí as possíveis falhas. O que não pode é a população ficar com esse trecho aí no breu, né? Escuridão total, trazendo uma insegurança danada ali para o pessoal também. E que outros moradores paguem por aqueles que estão fazendo gato, né? Não tem nada a ver com a história. Absurdo. E a seguir, vamos aos gols em Sport Vasco e a derrota do Botafogo e a vitória do Fluminense. Os gols da rodada você confere rapidinho no retorno do TN1. TN1 de volta com os gols da rodada. A gente teve confusão no jogo entre Sport e Vasco. O Vasco empatou a partida nos acréscimos finais aí do segundo tempo. E aí foi complicado, viu? Teve também a derrota do Botafogo e a vitória do Fluminense. Vamos aos gols. Fluminense e Avaí. Aos 25, Iago Felipe faz o lançamento buscando o Cano, manda na direção do gol e quase encobre Vladimir que espalma. Mas a bola fica limpa para o artilheiro tricolor cabecear para a rede. Aos 40, Brás sobe bem no meio da área e cabeceia para baixo, mandando no cantinho direito para ampliar. No segundo tempo, Martinelli, com frieza, dá um drible curto em Vladimir e marca o terceiro. Final, Fluminense 3, Avaí 1. Sport Vasco. Aos 20 da segunda etapa, Fabinho pegou a sobra pelo meio e finalizou de fora da área. Wagner Love dominou e finalizou para uma defesa de Thiago Rodrigues. No rebote, Labandeira completou de cabeça. Mas nos acréscimos, pênalti para o Vasco. Raniel cobra rasteiro no canto direito. Saulo acertou o lado, mas não conseguiu chegar na bola. Final, Sport 1, Vasco também 1. Botafogo e Internacional. Edenilson recebeu na entrada da pequena área no meio da zaga e finalizou prensado, mas a bola sobrou para Brian, que pegou de primeira na saída de Gatito e bateu com categoria. Final, Botafogo 0, Internacional 1. Muito bem, agora a Luísa Dayer tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, bora Brasil! Aqui é mais barato. Confere na tela comigo. Telha Galvalume, R$ 40,90 o metro. Chapa inox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 72,90 a peça. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Luísa. Morreu neste domingo o diácono Geraldo Magela. Magela lutava há 2 anos contra um câncer no cérebro. O velório acontece na Matriz de São Francisco de Assis, em Araçás, e a missa de corpo presente começa daqui a pouco, às 2 da tarde. O enterro será às 4 da tarde no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pessoal, 4 de cada 10 pessoas sofrem com dores.
A Organização Mundial de Saúde estima também que 90% da população mundial vai apresentar o problema pelo menos uma vez na vida. E hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Dor. Importante saber que uma dor que passa de 3 meses já pode ser considerada crônica. E é aí que tudo muda, tá? É preciso investigar e, claro, buscar ajuda médica. A cicatriz na perna direita é a marca de um sarcoma, um tipo raro de câncer perigosíssimo que Suzane teve. Ela conta que chegou a ouvir do médico que a única solução seria amputar a perna. Com os exames de rotina, uma ressonância, se descobriu um tumor de mais de 10 centímetros na coxa direita. Então o médico já virou para mim e falou assim, olha, é um caso de amputação. Esse drama todo aconteceu há 2 anos. Graças aos esforços da equipe médica, Suzane passou por uma cirurgia, não precisou amputar a perna e hoje está andando até de salto alto. Mas o que ficou para trás foram as dores, e muitas por sinal, que, como ela mesma diz, são uma sombra que a persegue constantemente. As dores continuam, não param, né? Mas a vida também não para, né? Então você tem que tentar em amigos, né, em Deus, a continuar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 42% das pessoas sofrem com algum tipo de dor. Então, se você tem aquela dor chatinha que te acompanha já por mais de 3 meses, essa dor persistente já pode ser considerada uma dor crônica na sua vida. Quando você fala em crônico, nós estamos falando de tempo. Então, basicamente, dor crônica é aquela dor que perpetua, que passa de um período de 3 meses. Isso é basicamente temporal, mas é aquela dor que fica por um período que vai além do período natural de cicatrização de uma determinada patologia. Dentre as dores crônicas, nós temos diversas dores. Por exemplo, as cefaleias, as dores articulares, dor no ombro, joelho, as dores de coluna, tanto na cervical quanto na lombar. Enquadra inclusive outras dores, como a fibromialgia, como as dores do câncer. A dica do médico é tentar investigar o que está causando essas dores. Você tem um problema. Esse problema, por motivos diversos, ele não melhora. Nós temos que entender de onde vem esse problema, por que esse problema perpetua. E quando a gente olha para o ser humano, para a pessoa, como ela deve ser olhada como um todo e entender, muitas vezes isso está relacionado a muitos fatores. Fatores físicos, biológicos, fatores metabólicos, fatores genéticos, fatores relacionados à saúde mental, que é um problema que nós estamos tendo hoje de extrema relevância dentro da sociedade. Então, tudo isso está correlacionado. Suzane já sabe que tudo o que ela sente de dor é por causa do câncer que teve. E sabe também que vai ter que fazer tratamento e conviver com as dores, que a acompanham como uma sombra. A gente tem paliativos. Hoje a medicina busca paliativos. A dor mesmo em si, ela não passa. E aí você fazendo esse acompanhamento médico, fica bem melhor. Hora de encerrar o TN1. Um beijo, até amanhã. Tchau, até amanhã.